Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Deixando Pai e Mãe. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o primeiro mandamento. Em segundo lugar, vamos falar sobre o alcance do mandamento. E em terceiro lugar, vamos falar sobre conflito entre mandamentos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o primeiro mandamento. O ideal da família. Na criação do homem, o Senhor observou que não era bom que o homem ficasse só. E criou uma mulher para lhe fazer companhia, de modo que os dois juntos se complementassem, considerando então os aspectos afetivo, social, familiar, etc. E assim, Deus criou a família, célula máter da sociedade, que fundamenta as demais relações interpessoais. Logo, o modelo bíblico da estrutura familiar é o modelo ideal para a boa convivência, para o bem-estar social, enfim, é um modelo determinado por Deus e deve imperativamente ser adotado por toda e qualquer sociedade em todas as épocas. O modelo bíblico da família. O casamento é o início da família. O casamento, segundo o modelo divino, é a união de um homem com uma mulher. Portanto, heterossexual, de caráter monogâmico, ou seja, um só marido para uma só esposa, e uma só esposa para um só marido, e de união indissolúvel, até que a morte física os separe. Nós podemos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E lhe a trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só pessoa. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Propósitos de Deus para a família. A família é a instituição mais visada para os ataques satânicos, pois a sua desagregação implica na destruição do homem no estado biológico, social, psicológico e espiritual, desvirtuando todo o propósito de Deus para a vida em família. Sem famílias, não temos sociedade saudável, não temos igreja,
Logo, temos que preservar a família nuclear tradicional, formada por pai, mãe e filhos, sendo este modelo o padrão familiar desenhado por Deus, que deve ser seguido pelos homens como referencial familiar com pelo menos 4 propósitos, a saber, em primeiro lugar, multiplicar e perpetuar a espécie humana. Deus, ao criar Adão e Eva, estabeleceu através de uma ordenança que se multiplicassem, tendo muitos filhos. E isto nós podemos contemplar em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Como segundo propósito de Deus para a família, nós temos a de proporcionar bem-estar social e emocional. Pais e filhos vivendo harmonicamente, de maneira equilibrada, terão na família uma referência de amor, de paz, de saúde e de alegria. O Salmo de número 128, ele configura exatamente esta harmonia, este bem-estar social, familiar, que é um propósito do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então observe aqui que no versículo 3 diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Portanto, caracterizando este bem-estar social e emocional. Como terceiro propósito de Deus para a família, nós temos o de promover uma sólida socialização e proteção mútua. O homem não pode viver só, enclausurado pela blindagem de sua identidade e valores, pois precisamos socializar nossa afetividade, nossos problemas, buscar proteção física, econômica e psicológica. Vamos fazer uma leitura em Eclesiastes, capítulo de número 4, versículos 9 ao 12, que diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Portanto, aí está a caracterização de uma sólida socialização e proteção mútua na família. E como último propósito de Deus para a família, o servir a Deus. A família deve ser sempre um altar de adoração a Deus. E nós podemos ler no livro de Josué, no capítulo de número
24, Josué, capítulo de número 24, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isto foi dito por Josué. Portanto, numa breve recapitulação, os propósitos de Deus para a família são: multiplicar e perpetuar a espécie humana. 2. Proporcionar bem-estar social e emocional. 3. Promover uma sólida socialização e proteção mútua. 4. Servir a Deus. Vida a dois. O casamento é a união de um homem e de uma mulher para formar uma só pessoa. E nesta união está explícito que a vida a dois deve ser uma particularidade dos dois. Ou seja, todas as decisões pertinentes à vida do casal devem ser tomadas pelo marido e pela mulher em conjunto, sem a participação de agentes externos, sempre em busca da unidade familiar e do bem-estar do casal. Uma intervenção externa indevida pode destruir um casamento e uma família. E um exemplo disto foi a intervenção de Satanás, a serpente, no Éden, quando induziu Adão e Eva a pecarem contra o Senhor, tendo eles tomado a decisão de desobedecerem à ordenança de que não deveriam comer do fruto do bem, da árvore do bem e do mal. E porque Satanás lhe dissera que se eles comessem seria igual a Deus, eles assim o fizeram e desobedeceram ao Senhor. Ali foi destruída uma família, porque houve consequências graves nessa família. Por exemplo, Caim matou Abel, Adão e Eva se separaram de Deus, se esconderam do Senhor. Portanto, houve uma desagregação familiar por conta da desobediência ao Senhor. Do ponto de vista espiritual, aconselhamentos pastorais não podem definir decisões de cunho pessoal e matrimonial de um casal, marido e mulher. Mas estes aconselhamentos pastorais conclusivamente devem exortar, admoestar e orientá-los de como deve ser a vida social, familiar e espiritual de um casal, segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo, respaldado nos preceitos divinos, exarados na palavra de Deus. Vamos passar a estudar agora o item número 2 da lição, que fala sobre o alcance do mandamento. 3 aspectos são fundamentais para caracterizar a vida de um casal, marido e mulher, aliados aos desejos e vontade do Senhor, na formatação e multiplicidade das famílias. Assim, o homem deixa pai e mãe e vai agora gerar uma nova família nuclear, pai, mãe e filhos, e não se agregar à família já existente. Há uma mudança considerável na vida do marido e da mulher, porque agora terão que ter uma vida independente dos pais e estarão biológica, social, psicológica e espiritualmente construindo uma nova família. Dentre estes aspectos, nós podemos citar, por exemplo, os aspectos geográficos. Um novo lar será criado, portanto, urge a necessidade de uma morada separada dos pais,
geograficamente, que deve ser uma preocupação já na fase do noivado. No Salmo 118, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 118, versículo 15. Nas tendas dos justos. Salmo 118, versículo de número 15. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Portanto, quando fala aqui nas tendas dos justos, fica implícito que quando um homem forma com uma mulher uma família, eles devem ter a sua própria tenda, para que a voz de Deus prevaleça nesta tenda, neste lar, e haja ali alegria e salvação. E o Senhor certamente fará proezas abençoando aquela família. Portanto, o aspecto geográfico é importante. O homem, quando se une à sua mulher e forma uma só pessoa, forma uma nova família, deve então morar na sua própria tenda. Outro aspecto que traz uma mudança considerável na vida do marido e da mulher é o aspecto psicológico. O homem e a mulher, ao se casarem, saem do estado de serem filhos e agora se tornam marido e mulher, e no futuro pai e mãe, necessitando de um preparo e desenvolvimento psicológico, pois as situações, desafios, vivências e experiências de uma nova família são outras. Provérbios, capítulo de número 31, versículo 10 ao 31, há um louvor aqui da mulher virtuosa, configurando a sua família no contexto psicológico, no contexto espiritual, no contexto social e até mesmo no contexto financeiro. Então diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito exército de finas joias. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite, já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom mandamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Portanto, neste contexto do louvor da mulher virtuosa, nós temos então
uma família equilibrada emocionalmente, psicologicamente, com serenidade espiritual. Terceiro aspecto, financeiro. A disciplina financeira é uma base de grande importância para o bem-estar da família. E nesta área deve ser preservada a lei de que não se pode gastar mais do que se ganha. E também a lei de que não se pode viver às custas de outrem. Você deve trabalhar, você deve ter o seu próprio sustento e, a partir do momento em que você consegue os seus recursos financeiros, estes não podem ser menores do que as despesas. Isso quer dizer que os recursos financeiros que você obtém com o seu trabalho tem que ser sempre maior do que as suas despesas, para que haja um equilíbrio financeiro, uma disciplina financeira. Vamos fazer uma leitura em Provérbios, capítulo de número 6, versículo 6 ao 11, diz assim a palavra do Senhor, porque aqui estão dois princípios importantes, o trabalhar e o poupar. Diz assim a palavra do Senhor: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Portanto, os três aspectos consideráveis na vida do marido e da mulher serão o geográfico, o psicológico e o financeiro. Vamos agora para o item 3 da lição, conflito entre mandamentos. Não há conflitos entre deixar pai e mãe para casar-se e o de honrar pai e mãe. Uma vida a dois, independente dos pais, não significa um afastamento total do convívio com os respectivos genitores, mas tão somente uma vida independente e circunscrita aos interesses do casal. Pai e mãe continuam na mesma condição e devem ser ainda mais amados e honrados pelos filhos. Mas qual é o significado de honrar pai e mãe? Aquele que não honra e nem ama o seu pai e sua mãe, jamais poderá honrar o Senhor, o nosso Pai Celestial, e por conseguinte, não será abençoado. Pois este quinto mandamento é o único que traz em seu bojo uma promessa de longa vida. E, na realidade, uma longa vida abençoada na terra. E, na realidade, a ordenança deste quinto mandamento, que está registrado na lei, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E este mandamento continua em plena vigência. Mas qual é o princípio deste quinto mandamento? Promover um total e irrestrito respeito e obediência aos pais, pois os pais são os representantes de Deus e mediadores da família. Neste contexto, existem sólidos fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos com relação aos pais, de forma a orientar estes preceitos de respeito, de obediência, aos quais nós podemos mencionar. Então, quais são os fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos com relação aos pais? Em primeiro lugar, honrar. Honrar pai e mãe significa reconhecer a autoridade destes sobre si, com amor. Na carta aos Efésios,
no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai reforçar este conceito quando ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Em segundo lugar, os filhos, em seu comportamento, devem obedecer aos pais. Agir de acordo com o que foi estabelecido pelos pais, não como uma obrigação, mas de forma voluntária e consciente. Na carta aos Colossenses, em seu capítulo de número 3, versículo 20, diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Eu vou repetir este versículo que é muito importante. Filhos, em tudo, não é só uma parte, é em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Como terceiro ponto, fundamento bíblico para o comportamento dos filhos com relação aos pais, é o de respeitar. Não cometer atos e tratamentos impróprios aos seus pais na relação paternal. E isso nós podemos ler em Levítico, capítulo de número 19, versículos 1 ao 3, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, respeitar os pais é uma ordenança de Deus. E em quarto lugar, sustentar os pais na velhice, quando eles não têm mais forças para sustentar-se por si só. Então, os filhos devem cuidar dos pais, nos aspectos biológico, social, psicológico e espiritual. Não é afastar os pais para colocar num abrigo de idosos, não. É cuidar dos pais em toda a sua integralidade. No aspecto biológico, no aspecto social, no aspecto psicológico e também espiritual. Primeira carta a Timóteo, seu capítulo de número 5, versículos 1 ao 4, diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Eu vou repetir aqui o versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, ou seja, os pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e preserva em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Portanto, os fundamentos bíblicos para o comportamento dos filhos com relação aos pais são 4. Honrar pai e mãe. Obedecer pai e mãe. Respeitar pai e mãe. Sustentar pai e mãe. Considere-se a existência
de sólidos fundamentos bíblicos também para o comportamento dos pais com relação aos filhos, de forma a orientar os princípios de autoridade e respeito aos quais nós podemos mencionar. Em primeiro lugar, os fundamentos bíblicos para o comportamento dos pais com relação aos filhos. Os pais devem ensinar os seus filhos. Os pais não devem abrir mão da educação dos seus filhos, dando bons ensinos, acompanhados de bons exemplos, instruindo-os para o caminho da santidade. Vamos fazer uma leitura no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio 6, 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vou ler novamente o versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Como segundo fundamento bíblico para o comportamento dos pais com relação aos filhos, nós temos a provisão, o prover. Os pais devem prover o bem-estar dos filhos, especialmente o sustento material. Porém, além disto, devem construir uma afetividade com presença no lar, consolidando uma amizade entre pais e filhos. Como terceiro ponto, o fundamento bíblico para o comportamento dos pais com os filhos, nós temos que o pai tem que ter autoridade sobre os filhos. Os pais não devem criar os seus filhos com autoritarismo, ou seja, exigindo deles comportamentos fundamentalistas de santidade, alimentando revolta e ódio, e nem promover uma educação permissiva, onde os filhos pintam e bordam. Devem sim ter autoridade para estabelecer a ordem de se fazer obedecer pelo respeito e pela disciplina, como nós já falamos no item anterior. Como quarto ponto ou fundamento bíblico para o comportamento dos pais com relação aos filhos, nós temos o de disciplinar. Os pais devem exortar e corrigir os comportamentos dos filhos, não condizentes com a formação de um caráter irrepreensível. Até mesmo com castigos físicos, sem espancamentos, sem causar lesões, cicatrizes ou marcas permanentes no corpo e na alma do filho. Vamos fazer aqui uma leitura no livro de Provérbios, no capítulo de número 13, versículo 24, que diz o seguinte: 13, 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 23, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor:
aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios, capítulo de número 29, versículos 15 ao 17, diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Um homem e uma mulher, ao realizarem a aliança do casamento, deixar pai e mãe, devem permanecer fiéis aos princípios do 5º mandamento, de honrar pai e mãe. Porém, também devem estar conscientes de que a vida do casal deve ser vivida pelos dois, sem interferências externas que os coloquem debaixo de uma tutoria de um parente ou de quem quer que seja, exceto o do presidido Espírito Santo na vida do casal. Concluindo a nossa aula de hoje, a família, a primeira instituição criada por Deus, é a mais importante instituição da terra, pois é nela que se forma o caráter de uma pessoa, através da educação primária e da conduta ética e social do indivíduo. O relacionamento em família deve ser permeado pela palavra de Deus, que nos coloca o grande desafio no mundo de hoje, de nos impor uma vida de fé e de bem-estar no seio de nossa família. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.